Que momento gostoso, né? Dá vontade de sair dele, né? Quem aqui já foi no Fluir? Poucos. De repente a gente pode voltar ao Fluir uma vez aí, nesse semestre. O Fluir é justamente isso, a gente deixar Deus fazer o que Ele quer. O Espírito Santo fazer o que Ele quer. E são raros esses momentos, né, que a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo, para Ele fazer o que Ele quer. Normalmente a gente já tem uma agenda, um caderno, um começo, um meio e um fim, um comportamento que a gente espera. Só que quando o Espírito Santo ele quer alcançar alguém, ele faz muitas coisas. E uma delas é, inclusive, soprar vento. E quando você vê o vento mudando de direção dentro de um quarto fechado, você sabe que ali está o sobrenatural de Deus. E Ele está alcançando pessoas ali. A gente orou pelas pessoas que têm... Enfim, o Senhor colocou lá no coração para orar sobre pessoas que estão... O que acontece? Quando a pessoa está num comportamento estranho e você descobre que ela tem um câncer ou está doente e é visível essa doença, a gente acha que está tudo bem, né? Mas quando a pessoa está com uma enfermidade na mente, daí é muito difícil a gente conseguir compreender isso, né? E a dor dessa pessoa e daquele familiar para ir alcançar. E o Jesus Cristo, quando ele trouxe, ele foi ungido para trazer as boas novas aos pobres, vista aos cegos. Quando ele trouxe a cura foi principalmente da mente. A nossa mente, ela é o principal alvo de Satanás. É onde ele trabalha, porque ele precisa que a gente tenha essa conexão e esse acordo com ele, para que ele possa fazer os planos dele darem certo na terra. Porque a eclésia, que somos nós, igreja, nós temos autoridade. O governo de Deus, ele governa através das nossas vidas. E Satanás sabe disso. Antes de Jesus Cristo, ele era o rei do mundo. Depois de Jesus Cristo, quem governa aqui somos nós. Então que nós tenhamos discernimento de saber o bom e o mal. O que é de Deus, o que é de Satanás. O que é vida, o que é morte. E esse discernimento hoje, a gente vê que está cada vez menor. Não existe mais branco e preto, existe cinza. E essa confusão mental está em todos os lados. A gente vê um menino sendo endemoniado numa igreja e acharem que ele está com crise de pânico. A gente vê uma pessoa pedindo para chamar a polícia, correndo na frente de hospital, e todo mundo parado, olhando, assistindo, e ninguém chamou a polícia. Filmando. A gente vê cenas acontecendo de crianças na sua frente, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, e ninguém ajudando. A gente vê homens tendo a esperança deles todas dizimadas ali na tua frente, se arrastando sem roupa. Não posso encostar, tá muito sujo. Pra que serve a igreja? Pra que a gente serve? Então o corpo de Cristo ele precisa ser sarado. Nós precisamos dessa cura. E que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento e ousadia para que a gente faça aquilo que é certo fazer. Aquilo que que Jesus Cristo nos chamou para o nosso comissionamento. E um dos grandes problemas que eu vejo, e tem um porquê Deus colocar lá o Espírito Santo, você sabe que a Bíblia ela é escrita toda perfeita, né? A engenharia ali é perfeita, todos os detalhes, a vírgula, a palavra, o acento onde é colocado, aquilo foi desenhado perfeitamente como uma estratégia, que é um recado. Eu creio que a Bíblia é um livro sobrenatural. E eu creio que a Bíblia tem um recado em todos os sentidos. Não só aquilo que está lá escrito em português, mas os códigos que estão lá dentro também. E a palavra ela é bem clara. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Hoje em dia a gente não está se enchendo de Deus, então a gente não consegue transbordar. Porque a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E se a gente não está cheio do Espírito Santo, se a gente não está cheio da palavra dele, se a gente não é lavado pela palavra dele, a gente não consegue transbordar. O que está faltando no corpo hoje? A palavra de Deus. É a única que traz salvação, traz transformação na nossa vida.
que sejamos diferentes. Que a gente pegue isso aqui, que a gente aprende aqui, a gente aprenda mais em casa. E que a gente transborde. Que o Senhor nos use realmente. Amém? Lá em Gênesis 1, vamos abrir lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus aqui é Elohim. Deus triuno, Deus plural, Elohim. E daí a gente vai vindo aqui, vai lendo até o versículo 16, você vê lá, e disse Deus, e chamou Deus, e disse Deus, e assim foi. E a gente vê ele dizendo o tempo inteiro. A palavra fala que, inclusive foi engraçado porque teve essa declaração lá, que o universo é sustentado pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é o seu poder. Vamos escrever? A palavra de Deus é a fonte do seu poder. A fonte do seu poder. A palavra de Deus é a fonte do seu poder. Então, em Gênesis 1, a gente vê Elohim, o Deus triuno, o Deus pessoal, criando pela palavra, Deus Pai, que hoje é nosso Pai, Deus Criador, ele tinha um desenho dentro dele, ele vai plantar a semente, a gente tem o Espírito Santo, que dá luz a essa semente, ou seja, que manifesta esse desenho dele, e a gente tem, no Velho Testamento, Jesus é conhecido como a palavra, que é a semente que dá vida. Amém? Então, em Gênesis, todo o capítulo 1, a gente tem isso. Elohim, criando os céus e a terra através da sua palavra. Amém? Deus é espírito. Amém? Ele tem uma forma. Daí a gente vai lá para o versículo 26. Vamos lá para o versículo 26. Então disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos quem? O homem. O ser humano. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vamos grifar aí o versículo 27. Macho e fêmea os criou. Então o Senhor Deus, quando ele fez o homem, o projeto dele é que o homem tivesse domínio sobre tudo. Amém? Esse ser, ele precisa de um espírito, ter uma alma que vai trazer a consciência e ter um corpo para viver na terra, certo? Porque a gente viu nas aulas passadas o que? Lá em Ezequiel, em Isaías, que já existia um mundo antes de ter o homem, que já existiam cidades antes de haver o homem, que já existia toda uma infraestrutura, um comércio antes de haver o homem, porque tudo estava sendo feito para esse mistério que o Senhor guardava dentro de si. Amém? Esse homem, ele precisava de um formato para conseguir habitar a terra, para habitar esse lugar formal. E esse lugar aqui, ele é carnal. Então, o meu espírito, eu só consigo interagir aqui se eu tiver a mesma forma que a terra. Então, se eu sou espírito e vou tentar interagir com essa madeira aqui, eu vou passar reto, certo? Eu preciso de um corpo para interagir com isso. Então, é isso que a gente está começando a ver aqui a partir do versículo 27. No versículo 27, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o espírito do homem. Amém? Então, no capítulo 1, nós estamos vendo Elohim criando o espírito do homem.
Amém? Tô falando bem devagarzinho para vocês entenderem depois lá no final, não me perguntarem de novo isso, hein? Pode perguntar. Então, e ter a forma de habitar e entregar e dominar a terra, interagir na terra. Humano vem da palavra humus, que significa terra, certo? Cadê meus estudantes de latim, grego aí? Humus é de terra, né? Não é verdade? A gente não faz humus lá para colocar na terra, para as minhocas lá ficar comendo, essas coisas todas? Tá. Sabe aquela oração a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando ele fala venha a nós o teu reino, é justamente isso. Quando Deus fez o homem e falou que o homem domine sobre a terra, ele está mostrando o quê? Que há um rei. E ele vai reinar sobre nós. Através de quem? Do homem. O único acima do homem, quando o homem foi criado, era Deus. E para baixo do homem, estava no domínio do homem. Foi para isso que Deus fez a terra. Para que o homem dominasse. E ele reinasse através da gente. Difícil? Amém? Sim, porque ele é espírito e ele não consegue interagir. Não é verdade? Ah, Patrícia, vamos mostrar isso daí. Então a gente tinha um plano original. O plano original é o rei dominar a terra, reinar na terra, através do homem. A única coisa acima do homem seria Deus, e tudo abaixo do domínio do homem. Isso aí você vê lá em Gênesis 28, que ele fala, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Lá em 1 Coríntios 25, vamos lá abrir. Vamos ver o que é que o Senhor vem falar conosco. Primeira Coríntios 1:25. 1 Coríntios 1:25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Todo mundo achou? Amém? Pois a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos, os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. O que significa esse versículo 25 aqui? Ele está falando sobre a fraqueza de Deus. Ah, mas Deus tem fraqueza? Bom, aqui está dizendo que sim, segundo a visão do homem. E qual que é a fraqueza de Deus? Que nós consideramos. E que aqui fala que é mais forte do que a nossa fraqueza. Deus não tem carne. Amém? Todos entenderam? Repete. Deus não tem carne, né? A fraqueza de Deus é que ele não tem carne. Para dominar. Para interagir na terra. Você vê a humildade de Deus. É incrível, né? Porque ele fez a terra pra gente. Ele não invade? Não, ele não invade. Ele não invade aquilo que não é do domínio dele. Então lá, vamos voltar para Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves, sujeitai-a. Deus sabia que quando ele estava colocando o homem no jardim do Éden, porque antes toda a terra era o Éden, amém? A gente fez isso nas aulas anteriores. Agora, depois da caída de Satanás, ele fez um jardim do Éden, que é apenas um espaço ali que ele colocou o homem. Mas, lembre-se que ele falou assim, sujeitai-a, por quê? Porque ele sabia que existia, ali em Gênesis 1, a gente viu um mar, o mar de sementes, né? Que em hebraico é o mar de sêmen. Ou seja, quando Lúcifer se revoltou, ele plantou um monte de sementes naquele mar. Quando a revolta acabou, a luz de Deus veio sobre as sementes e as sementes começam a brotar.
Então ele sabia que sementes malignas da revolta, da rebelião, iria brotar. Então ele colocou no espírito do homem uma ordem: sujeitai-a. Quando eu estou lá no meu jardim pegando lá as coisas da minha horta, eu simplesmente arranco as sementes que não são para ser dadas. Ou você pisa em cima delas. Você sujeita elas. Foi para isso que o jardim do Éden foi feito e o Adão foi colocado lá. Para justamente arrancar todas as sementes que não eram de Deus. Amém? Daí a gente continua. Vamos lá para o capítulo 2. De Gênesis. Vamos silenciar os celulares, né? Vamos silenciar todos? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Aqui responde algumas perguntas que já me fizeram, que 1/3 dos anjos caíram. Aqui Deus foi lá e terminou todo o exército. Ou seja, Deus tem um exército completo, amém? Somos a maioria, tanto em anjos quanto como igreja. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Depois que fez a criação, Deus sentou, ele descansou. A gente vai entender por que ele descansou. No dia, agora a gente tem um acréscimo de um nome. No capítulo 2, a gente tem um nome sendo acrescido ao nome de Deus. Como é que está na Bíblia de vocês o versículo 4? No dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Ele acrescentou o nome do Senhor. Que se a gente pega uma Bíblia autorizada do King James, do rei Tiago, né? Yahvé. O que é o Yahvé? Deus. O Senhor. Yahvé. Só que ele é um... Yahvé, Deus. Aqui ele explica o que é o Senhor. Não havia ainda nenhuma planta do campo, na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Ele coloca de novo, Senhor Deus, ele acrescenta alguém. Yahweh Elohim, Yahvé Elohim. E também não havia homem para lavrar o solo. Daí agora a gente vai andar um pouquinho, depois eu volto para isso que eu estava falando. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus, Yahvé Elohim, o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Olha só, o que está acontecendo aqui no 7, no 6 e no 7, e no 5 também. O Senhor Deus, ele não havia deixado chover, não choveu, ele não fez a chuva ainda. Então não havia nenhuma erva do campo, não havia absolutamente nada. Então, quem que molhou esse vapor que subia da terra? Quem que era? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, amém. O Espírito Santo, ele foi lá, ele é a manifestação, é o que dá a luz. Ele é a manifestação, ele começou a molhar toda a terra. Por quê? Presta atenção nisso, ó. A gente tem Elohim fazendo toda a criação no capítulo 1. No capítulo 2, a gente tem Yahvé Elohim. Olhando aquele solo, Espírito Santo molhando o solo e ele pegando com a própria mão, formando o homem. Algumas pessoas creem que ele fez uma estatuazinha ali, fez o molde do homem. Outras pessoas, o que eu acho que pode ser mais provável, é que ele realmente fez embaixo da terra e foi moldando. E de onde que você tira isso, Patrícia? Você vê em Elias, quando ele vai ressuscitar o menino que veio da mulher ela colocou ele na cama, Sulamita. Ela foi lá, chamou ele veio. O que ele fez? Ele se deitou sobre aquele menino. Encostou mão com mão, dedo com dedo, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca e soprou. Vida. Da onde Elias tirou isso? Ele não tiraria isso da cabeça dele. Ele tirou porque, como profeta, ele viu isso lá na criação. De como Deus fez o homem e deu vida ao homem. Quando ele faz isso, ele se coloca ali dentro da terra. Ele forma o homem segundo o seu
molde, e ele sopra o fôlego de vida. A parte de Yahvé Elohim é o que dá vida. E Jesus, quando está ressurreto, aparece ao receber e sopra sobre o Espírito. Exato. O Espírito. Sopra. Exato. Exatamente isso. Então, a gente tem lá... Vamos só para concluir lá em 1 Coríntios... O que é isso aqui? 2 Coríntios 10. E daí eu vou voltar para a nossa história, que a nossa história é interessante. Alguns já escutaram, outros não. Vamos nivelar o conhecimento aqui sobre isso. Dá para entender que nesse aqui, a semente já estava lá, mas ainda não havia brotado. Né? Olha só, desculpa, é a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 10. É a primeira? É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Anotem aí, estudantes. Coríntios 2, 10. Que a revelação de hoje a gente vai precisar estudar bastante, amém? Eu mesma fiquei 2 meses estudando esse negócio. Até hoje eu recebo coisa nova. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui mostra que o Espírito de Deus ele está em todos os lados. Ele está em cima, ele está embaixo, ele está permeando a terra, ele está penetrando, buscando o Pai, para saber o que é para ser manifesto. Amém? Então, em Gênesis 2, vamos voltar para Gênesis. Nós temos, então, primeira vez, um nome adicionado ao nome de Elohim, que é Yahvé. Ou seja, eu vou repetir de novo. Primeiro a gente tem a criação de Deus, que Deus estava criando com a palavra, que é um Deus pessoal, um Deus que está criando todas as coisas através da sua palavra. Daí no capítulo 2, no versículo 4, a gente encontra uma adição a esse nome, é um algo a mais. A palavra aí, foram criadas, olha aqui, ele está falando assim, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Essa palavra aqui, dessa criação, para Yahvé, Elohim, significa geração, genealogia. A palavra em hebraico é Toldot, alguma coisa assim, eu não sei falar, Toldot, que significa genealogia, descendentes, geração, curso da história geracional. Aonde? Nesse Deus criou o céu e a terra? Onde está no versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra. Na verdade, aí é geração, é origem, é geração. Mas é a origem de gerar, não é de criar. É de gerar, vem da palavra de genealogia. O meu está assim, hebraico, essas são as gerações. Amém. Olha lá, as Gênesis também, gerações. Gênesis, gerações, geracional. Então agora a gente já não tem mais uma só criação. A gente tem algo que estava sendo gerado. Elohim, no primeiro capítulo, então tá lá, ele disse, ele falou, ele trouxe pela palavra. No capítulo 2, ele gerou. Por quê? No capítulo 1 ele disse, no capítulo 2 ele gerou. Isso. Daí agora a gente vai no capítulo 2, versículo 7. Cada vez a gente vê uma coisa nova, né, Fê? Eu assisti umas 10 vezes. Gênesis 2? Gênesis 2, eu tô indo bem devagar. 2, 7. A gente vai ter que quebrar em duas essa aula, eu acho. 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma
O que significa isso? Que Yahvé, Elohim, é o que dá? É a parte de Deus que dá vida. Você que repete? O que significa Elohim, Yahvé, Elohim? Ou Jeová? Ou sei lá quem mais falou alguma outra palavra, né? Yahweh, Elohim. Porque na verdade são 4 palavras, né? São 4 letras no hebraico e que é impronunciável para o hebraico. Aliás, é lindo, né, gente? O Yahweh, que é Yahweh, né? Eles colocam o E e o A por causa das apóstrofozinhas, né? E quando você vai ver lá em hebraico, nem sei, eu vou falar isso. Quando você vai ver em hebraico, significa numericamente 10, né? 5, 5 e 6. Que é a mesma coisa do nosso DNA, que está lá no nosso DNA, né? Que a gente tem, você vai ler o nosso DNA, tem lá 10, daí um espaço, daí tem 6, daí um espaço, daí tem 5, daí um espaço, tem no nosso DNA. E daí se você pega lá, são 2 mãos cravadas, né? Porque é como se fosse um prego, aquela, depois vocês veem lá em hebraico como é que é, aquela hastezinha assim, que eu não sei como é que chama, parece um prego colocado nas mãos. Yahweh. Parece um 7, mas bem pequenininho, é como se fosse um prego colocado nas 2 mãos. Yahweh. Bom, curiosidade. Então tá, vamos voltar aqui. O que significa Yahweh? O Deus que auto-existe. O Deus de aliança. O Deus circular. Que sempre existiu. O que governa a vida e a morte. Porque se ele governa a vida, logo, ele governa a vida e a morte. Amém? Então a gente está sendo introduzido aqui ao sistema de governo de Yahvé. Que é o quê? Vamos lá, estudantes, vocês sabem disso. Qual é o sistema de governo de Yahvé? Semente. Semente. Depois? E colheita. Amém. Muito bem, você está estudando. Sistema de governo de Yahvé. Semente, plantação, colheita. A gente vê lá no começo do capítulo 2 que Deus ele descansou. O Senhor Criador ele descansou. Por quê? Porque o sistema de governo, a parte que governa o mundo, ele liberou sobre o planeta. E sobre todo o universo. Que é semente, plantação e colheita. Amém? Vamos escrever isso nos nossos cadernos? Semente, bem grande. Semente, plantação e colheita. É o sistema de governo. Existe o ditado que aqui se planta e que se colhe. Existe o ditado que fala que a terra é redonda e vai dar várias voltas. Por quê? Porque Yahvé é o Deus circular. Tanto que você vê lá, tem uma parte lá do Velho Testamento que ele fala que ele ainda não julgou, porque ainda a transgressão dos amonitas não chegou na face de Deus. O que significa isso? Ainda não deu a volta completa, porque quando ele vem na frente dele, Yahvé ele dá a colheita. Então também a palavra dele, quando se cumpre, dá colheita. Dá colheita. Por isso que a minha palavra não sai... Esse é o boom, é o Kairos. Por isso que a palavra dele não volta para ele vazia. Ela vai, faz, e quando volta, bum. O Kairos apareceu. Amém? Okay. Gente, aqui é uma coisa diária. Então, o homem ele foi formado pelo próprio Yahvé, a parte de Deus que causa toda a vida. O Deus que autoexiste, o Deus de aliança, o Deus circular, que sempre existiu. O que governa a vida e a morte. O sistema de operação é esse: semente, plantação, colheita. Quando Deus ele cria tudo isso, ele libera a parte dele que gera tudo. A palavra diz que Deus descansou, porque ele liberou essa parte que governa a vida. Por isso que ele descansou, ele fez tudo e liberou a parte que governa a vida. A palavra ela fala que o Senhor,
está, se eu vou para o alto, ele está no alto, se eu vou para baixo, ele está lá embaixo, ele está em tudo, porque o governo, esse sistema de governo, ele gera e ele governa absolutamente tudo. Moisés, ele conhecia tão bem esse sistema de governo que ele tinha a ousadia de pedir para o Senhor aparecer na frente dele. Porque ele conhecia esse sistema de governo. Quando Deus falou, eu não vou mais adiante desse povo, vem que eu vou fazer de você uma nova geração. Ele falou, não, Senhor, eu quero o Senhor. Ele falou, tá bom, então eu vou mandar o meu anjo diante de ti. Não, eu quero o Senhor. Porque Moisés conhecia esse sistema de governo. É por isso que ele escreveu o Pentateuco, por isso que ele escreveu Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Porque ele conhecia muito bem. Todo o Pentateuco se relaciona e é para explicar o sistema de governo de Deus. Entendeu? Amém? Felipe, eu vou responder uma pergunta sua. A gente escuta muitas pregações que fala que Deus criou o homem no sexto dia. É ou não é? Quem crê aqui nisso? O homem foi criado no sexto dia? Vocês não valem. Não. Quem já escutou isso? Pregação que fala que o homem foi criado no sexto dia. Eu já ouvi um monte, gente. Amém? Todo mundo aqui. Como é que a gente sabe que não foi? Porque ali no capítulo 2, no versículo 5, está dizendo o quê? Que não havia o quê? Nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado. Quando você vai para o capítulo 1, qual que é o dia que o Senhor fez as plantas? Vamos lá, estudantes, é uma pergunta de prova. No terceiro dia. Então aqui está dizendo que ele formou o homem no terceiro dia. Ou seja, o que ele fez? Ele formou o homem ali na terra, no terceiro dia, e deixou enterradinho para ninguém ver aquilo que ele estava gerando dentro dele. Amém? E depois, lá no sexto dia, ele trouxe para fora. 3 dias depois, ele trouxe para fora. Entendeu? Plantou e colheu. Amém? Isso você vai ver em tudo, né? A própria morte, ressurreição no terceiro dia. Então é um sistema o terceiro. Ou seja, tudo é governado por esse sistema. É simples isso? Vocês entendem isso? A semente dele vem em Gênesis 1, 26, né? Quando ele fala com o Espírito. Ali ele fez o Espírito. É que nem Avatar. Bota o Espírito dentro, bota o homenzinho dentro daquele Avatar para ficar aqui na Terra. Amém? É simples, vocês entenderam isso? A gente pode avançar? Sistema de governo, todo mundo entendeu? Por que semana passada, diante das nossas situações, a gente tinha que começar a declarar as coisas? Para a gente plantar sementes boas, para colher sementes boas diante daquela situação que a gente está vivendo. Amém? Amém, amém. Amém. Legal. Então vamos continuar, enquanto temos tempo. A palavra diz que o Senhor soprou-lhes, deu fôlego de vida, e quando isso aconteceu, ele fez uma aliança com o homem. Certo? Quando ele soprou o fôlego de vida, quando ele deu a parte de Yahweh para dentro do homem, ele estava fazendo uma aliança. Por quê? Porque Yahvé, Jeová, ele é o quê? Um Deus de aliança. Amém? Então a gente pode falar de uma forma didática, a gente pode dizer que Yahvé seria como se fosse o sistema sanguíneo nosso. Posso falar isso? Porque, o homem tem espírito, alma e corpo. Mas a gente tem uma outra coisa, que é o quê? É aquilo que circula e gruda tudo isso, que dá vida. A palavra fala que onde há sangue, há vida. Então, nosso sistema circulatório é aquilo que gruda e que dá vida a tudo. Ora, se Yahvé foi o que me deu vida, logo, Deus não tem o sistema de circulação, amém, gente? Mas a circulação dele é a sua luz, certo? Quando ele fez nas narinas do homem e tirou o homem de lá, ele olhou aquele homem e falou o quê? Adão. Por que ele falou Adão? Que é o homem vermelho. Por que é vermelho? Por causa da circulação, por causa do sangue. A face vermelha. Só que quando ele andava no jardim do Éden com Adão,
As criaturas olhavam e falavam, nossa, tem Deus e tem o Filho de Deus, porque tem dois deuses ali. Por quê? Porque lá em Salmos 8, o que ele está falando? Que coroou o homem de honra e glória, ou seja, colocou a glória. Então Adão estava vestido com a glória do Senhor, ele não estava nu. Tinha a glória de Deus, amém? Dúvidas? Tá, eu vou falando devagarzinho. Essa afirmação de Adão, ele era completo com pele ou só a glória de Deus? Ele tinha uma camada só de pele. Só tinha pele. Por isso que ele era vermelho. Por isso que ele era vermelho. Que você conseguia ver. Porque hoje a gente não consegue ver, né? Porque a gente tem várias camadas de pele. Foi colocada depois. Amém? Tá. Então o Espírito Santo é o que dá fôlego, é o que dá o sangue das vidas. Adão vermelho. Por quê? Porque significa face vermelha. Se vocês vão pegar lá em hebraico, o nome Adão significa face vermelha, face roseada. Tá? Agora, aquele que dá vida e poder a tudo, agora flui no corpo do homem. Amém? Quando foi o fôlego dado, o que aconteceu? Aquilo que dá vida a tudo está fluindo dentro do corpo do homem. Vamos lá para Salmos 8, para vocês não terem dúvida do que eu estava falando e ficar mais fácil? Salmos 8. Quase no meio da Bíblia. Salmos 8. A gente vai ver bastante Salmos 8, tá, gente? Porque a gente está falando sobre a criação do homem. Porque é a mistura, né? Da terra. A terra é vermelha, né? Terra com luz. Não é? Ah, não é? Terra, água, né? Porque é líquido. Olha lá. O Senhor, ó Senhor. Aqui, em falar nisso, se alguém tem aí da King James, vai ver que quando ele fala ó Senhor, o Senhor aí tá tudo letra maiúscula, né? Que é Yahvé. Fala dele. Uma coisa que eu achei legal quando você explicou isso daí era a mesma coisa que colocar a luz na... Ah, é verdade, boa. Você vai ver que eu... Como é que Adão era, né? Quando você tá no escuro e coloca uma lanterna, ó lá, ó. Daí, agora, mas se você coloca no escuro, você vai conseguir ver vermelho com luz. Era assim que era Adão. Porque ele era Toda a circulação aparente. vestido da glória de Deus. Não é demais? Porque o lá atrás ele é eterno. Olha lá. No Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso. Ele está falando, ó Yahvé, Senhor nosso. Porque aí ele repete duas vezes Senhor, mas o Senhor aí é Yahvé, o primeiro, tá bom? Ó Jeová, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Ele está honrando ali Deus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem, para que o visites, contudo, pouco menor do que... Deus, a minha Bíblia está escrito Elohim. Um pouco melhor que Elohim. É porque eu acho que algumas versões o cara que estava traduzindo não teve coragem de escrever. Não teve, eu falei isso? Eu acho que ele não teve coragem de colocar Deus. Não teve coragem. Para português, mas em inglês está escrito Deus. Porque a minha está escrito Deus. Eu ia questionar você hoje. Um pouco menor que Elohim o fizeste. E de glória e de honra o coroaste. Fala, irmão. Não, eu falo Fernanda como Jesus. E foi tirado a pedra do sepulcro. Ele devia ter aparecido luz que nem apareceu. Imagina? Que demais. Fazes com que ele, quem? O homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso aqui é nosso, tá, gente? Isso aqui não é pastor, profeta, não. É debaixo dos nossos pés. Vai repetir em Hebreus, né? Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pela vereda dos mares, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
Então vamos lá, tem algumas revelações aqui para a gente passar. Primeiro, o Senhor, aqui, esse anjo está protestando, né? Senhor, quem que é o homem para que o Senhor visites? O Senhor foi lá e coroou ele. O Senhor estava dentro dele lá, criando o homem, fazendo a geração dele. O Senhor, com toda a sua glória, ele fez uma coroa e colocou sobre a cabeça do homem. A glória dele, ele passou para o homem. Adão era revestido por essa glória. Com Adão? Ai, a gente vai pegar ele, gente. Vamos pegar ele porque... Tá. Então, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui em Salmos 8, quando ele está falando assim, ó, no Salmos 8, o versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e o vingativo. São duas coisas que ele está falando aqui, sobre o inimigo e a vingança. Essa vingança que ele está falando aqui é sobre a colheita. Agora eu vou dar um segredo para vocês. Jesus Cristo, ele releu esse versículo lá em Mateus 16. Vamos lá para Mateus. Escrevam aí. Falei muito rápido. Mateus 16. Mateus 16. Desculpa, Mateus 21. 21, 16. Sabia que tinha 16 em um lugar? Mateus 21, versículo 16. E fica segurando o Salmos 8 aí. Gênesis, né? Gênesis. Mas Gênesis tá fácil. E perguntaram-lhe: ouves o que lhes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste da boca das crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor. Então vai lá, grifa essa palavra, perfeito louvor. Grifa essa palavra. E volta lá para Salmos 8. Vamos ler como é que Jesus Cristo falou? Versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, ou seja, tiraste o perfeito louvor. E quando você tem o perfeito louvor, o que acontece? Faz calar o inimigo e vingativo. Ou seja, você consegue acabar com uma colheita má quando você começa a louvar. É por isso que quando vai ter um serviço, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a louvar antes. Por quê? Porque a gente muda a atmosfera daquele lugar. Como é que a gente muda a atmosfera daquele lugar? Abafando, acabando com a semente maldita. Entenderam? Amém? Entendeu? Perfeito louvor. Dos bebês, das crianças. É por isso que as crianças são atacadas hoje. Tá, vamos voltar para cá então. Dá para ir mais um pouquinho? Então, Salmos 8, a gente acabou de ver vingativo, que é a colheita, tá bom? Daí coloquem aí do lado da palavra vingativo da Bíblia de vocês, colheita, para vocês nunca mais esquecerem isso. Quem que é que se vinga? A vingança, ela é uma colheita, tá? Daí lá em Gênesis 2, terminando, volta para Gênesis 2, depois a gente vai escrever um pouquinho. Lá em Gênesis 2, vocês entenderem que tudo que tem a ver com Yahvé tem a ver com a terra. Então, o tempo inteiro falando sobre a terra, né? Então, o que a gente tirou disso? Ó, agora sim, vocês podem escrever. Qual que é a primeira coisa mais forte, mais potente, mais poderosa da existência? Palavra de Deus. A gente começou com essa frase, né? Que a palavra de Deus é a fonte da sua força, do seu poder, né? Então, a primeira coisa é... Vai, fala mais alto, gente. Amém. Palavra de Deus. Qual que é a segunda coisa mais
poderosa. Vai lá, Denis, qual que é a segunda coisa mais poderosa na Terra? Na existência. Eu voltei um pouco atrás, eu perdi um negócio. O sistema de... que é... Vamos lá, todo mundo junto. Qual que é o sistema de governo? Amém. Essa é a segunda coisa mais poderosa que existe na existência. Na sua existência. Não tem como você não colher aquilo que você plantar. Essa força ela vai acontecer. Se você pega um pedaço de ferro e coloca na terra, essa força de colheita ela é tão forte que é algo invisível, porque isso está no mundo espiritual, que aquela força começa a fazer tanto que aquele pedaço de ferro ele começa a enferrujar, começa a brotar coisas. Por quê? Porque é a colheita, gente. É a colheita. Se você pega uma árvore qualquer, um pau de uma árvore qualquer e coloca na terra, a terra vai fazer de tudo para que aquilo dê vida de novo. Isso é a colheita. Yahvé. Pastor, eu me lembro agora da semente, que Jesus está falando para os discípulos, né? Alguns começou a dispersar. Aí Jesus falou assim para os apóstolos: vocês não querem ir embora também? Aí ele falou assim: onde nós iremos? Só a palavra de eterno. Exato. Exato. Amém. A palavra ela é a semente. Amém. Muito bem colocado. Tudo que está nesse reino da palavra e da semente do governo do sistema, ele é no mundo invisível, certo? No invisible realm, que eu não sei falar. Ou seja, essa palavra é a palavra inspirada. Porque é uma palavra que quando você está, às vezes eu estou falando aqui, ou às vezes você está lendo em casa, você faz... Poder. Essa inspiração do Senhor é poder. Adão. Vamos voltar para Adão. Adão, no seu espírito, ele recebeu todas essas ordens. Ele viu tudo isso acontecendo. Tudo isso foi colocado no espírito dele e no corpo dele, depois de formado. Deus mostrou um monte de coisa. Inclusive, vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis. Olha só o que ele mostrou. A partir do 8 que a gente parou. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Ali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro é Pisou. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra de ônix. A terceira coisa mais poderosa, agora em termos carnais, é ouro. Prosperidade. O Senhor foi lá, formou o homem, colocou ele no jardim do Éden e falou: dominar, sujeita, e ali tem ouro. Vai pegar que é seu. Eu estou te dando prosperidade. Riquezas. Amém? Isso é um caminho com muitas igrejas. Sinto muito, né? Deus mostra onde tem ouro. Mas não existe mais língua. Existe. Que essa terra de Abilá, ele fala com tanta convicção, ele não está sabendo onde está essa terra. Então tá lá, ele pega e mostra para Adão, ali tem ouro, vai lá pegar, para fazer tudo aquilo. Porque se você começa a ler o que significa o nome de Adão e em hebraico, uma das coisas que você vai lá é empresário, aquele que constrói prédios, aquele que faz comércio. Ele está mostrando prosperidade para Adão, lá no começo. Então, por causa disso, que ele deu primeiro foi a prosperidade, foi finanças. Agora vamos lá, no verso 15. O Senhor Deus tomou o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que aconteceu aqui? O sistema de governo, Yahvé, está mostrando para ele: essa semente aqui você me dá,
Porque você me dando essa semente, todas as outras brotarão. O dia que você comer dessa semente, as outras sementes param de dar, as outras árvores vão parar de dar semente. E você morrendo, em hebraico significa morrendo, morrerás. Você vai plantar uma semente, se você comer aqui, você vai estar plantando algo que vai ser colheita mais tarde. Que é a morte, separação, rebeldia. Então ele está colocando isso. E Yahvé, quando ele fala, ele está falando na alma e no espírito do homem. Amém? Deus é nos bom. Exato. Ele fala, deixa o dízimo aqui para mim. O resto vai te dar tudo. Primeiro ele mostra o ouro. Ele mostra a prosperidade. Depois ele vai mostrar para Adão como ele se mantém próspero. Como? Dando dízimo. E não precisa ser para a igreja, mas está guardando os 10%. Amém? Amém. Não vou entrar nisso que é polêmico. Mas é dízimo. Amém? Ele mostrou como se manter próspero. Ele mostrou o ouro, vai lá e pega. Mostrou o ônix, vai lá e pega. E mostrou como você vai ser próspero. Guardando. Por quê? Essa semente para mim. Porque é a semente que você está plantando. Você planta uma semente para colher todo o resto. E é a semente da vida e da morte. Aquela que designa o que vai morrer, o que vai ficar vida. É lá. Ah, por isso que ela fica. Por isso que ela tinha que ficar. É. Olha lá. Você vai entender isso agora. Ó. Eu entendi. Você vai entender agora. Olha lá, vamos lá no 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que lhe corresponda. Essa palavra só não é só de estar sozinho, mas é de ser completo nele mesmo. Em inglês fica muito mais fácil. Alone, all, one. Todo em um só. Não é bom para o homem ser ele, só ele. Vou lhe fazer uma disjuntora. No que ele colocou isso no espírito do homem, o que acontece no versículo depois? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como se lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que lhe correspondesse. A gente tem que entender uma coisa, que a Bíblia ela é escrita de uma forma resumida. Apesar de a gente achar grande, ela é uma forma resumida. A gente acha, né, tem essa ideia que Deus foi lá e colocou Adão sentadinho e começou a passar um monte de animal na frente dele e ele dando nome. Não, foi no dia a dia. Enquanto ele está andando, ele tá tendo a vida dele, ele via, você vai ser pássaro, você vai ser, sei lá, cavalo, você vai ser não sei o quê. O que ele estava dando? Ele estava dando a autoridade. Quando você dá um nome a alguma coisa, você está dando autoridade àquela coisa. Verdade? Lição aprendida. Se tem alguma lição para vocês saírem hoje, além de tudo o resto que a gente falou, é essa. No seu dia a dia, quando a gente está tendo o nosso dia a dia, você se depara com uma tribulação, você se depara com uma adversidade, você se depara com uma coisa boa, você vai nomear aquilo. Aquilo que você nomeou vai virar autoridade sobre a tua vida. Você é autoridade sobre isso. Só que você vai dar autoridade. Por exemplo, ele falou pássaro. O pássaro começou a voar. Você falou cavalo, e o cavalo faz o que ele faz. Por causa daquilo que ele falou. Autoridade. Você dá. Entendeu? O nome significa alguma coisa. Todo nome ele significa alguma coisa. E quando você fala para aquilo, você está dando uma autoridade para aquilo. Se você começa a falar, nossa, nada dá certo na minha vida, desgraça em cima de desgraça, o que você está fazendo? Você está dando autoridade sobre aquilo, porque não é verdade? Agora, se você fala, não, tudo vai para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito, eu creio que isso daqui vai ser sensacional para a minha vida, o que acontece com a sua vida? Você pode até passar por uma tribulaçãozinha ali, mas logo vem a bênção de Deus sobre você. Amém? Tá, vamos voltar aqui. Então, Adão estava dando os nomes, as autoridades para cada animal.
Mas quando você dá o nome, você também não tem autoridade? Por exemplo, quando a gente dá nome para os nossos filhos, a gente tem autoridade sobre eles. Você está dando uma autoridade para ele. Mas você também tem uma autoridade porque você nomeou, assim como Deus te nomeou. Entendeu? Responsabilidade. Oi? Uma responsabilidade sobre aquilo. Você está dando autoridade àquilo, né? Você está sobre aquilo que você deu, você está dando autoridade para aquilo, porque você está nomeando aquilo. Mas você também tem autoridade sobre aquilo que você deu, o nome. Entendeu? É porque Deus deu essa autoridade para o homem. Você não poderia dar nome a nada que você não tivesse autoridade. Concorda? Tipo, eu não vou dar um nome pro filho da Fernanda. Eu não tenho autoridade sobre o filho dela. Pode vir também, é que às vezes a gente confunde. Pode vir de autor com criador? A autoridade. Pode vir A autoridade, de autor, pode vir. Pode vir de autor, pode ser. Autor. A genealogia da palavra. Isso. É que Isso. a gente está vendo muito de uma forma. De uma palavra, é exatamente isso. Pode ser. De poder, né? Autor. Amém. Autor, você é o autor daquilo. Você criou, você cria suas propostas. Autoridade. Então, a gente está vendo Adão ali. Tudo que ele está olhando lá no dia a dia dele, ele está dando um nome e está acontecendo. Ele sabia que existia uma aliança. Ele sabia que ele tinha autoridade sobre aquilo. Porque ele tinha essa aliança de Deus no começo. Quando Deus soprou o fôlego de vida dele, ele deu essa aliança, pressupõe-se a autoridade dele e domínio sobre a terra. Amém? Amém. Então, olha só o que aconteceu. O Adão, ele começou a procurar, né, entre os animais. E ele viu que não se achava uma adjuntora para ele, certo? Ele deve ter olhado para o cavalo e falado, tá bom, cavalo, você é engraçadinho, mas não vai rolar. Então, o que aconteceu? Quando ele teve essa revelação, que como Deus ia fazer, ele, Yahvé, Deus, deu um sono profundo. Vamos terminar de ler aqui? Então vamos lá, vai. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então aqui, gente, a gente está vendo a primeira revelação e a primeira caída diante da unção. Amém? O cara teve o Adão teve revelação. Às vezes, quando você tem revelação, alguém vai lá e coloca a mão em cima de você e você tem unção, você não cai? É a mesma coisa. Deus fez ele cair num sono profundo diante daquela revelação que ele teve. E este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomado. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e iniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então agora a gente tem o quê? A volta dos dois em uma só carne. Portanto, deixará o homem. E ambos estavam nus e o homem e a mulher não se envergonhavam, tá? Vamos ver se vocês vão, como é que vocês vão entender isso. Não era bom o homem estar só, porque como só, ele não era a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, ele é triuno. Deus Pai, ele é o plantador da semente, ele é aquele que dá a semente. Espírito Santo é aquele que dá a luz. E a palavra é a semente que gera vida. O homem, ele faz o papel de Deus, Pai, que dá a semente. A mulher, ela faz o papel de Espírito Santo, que dá a luz. E os dois juntos dão uma semente que gera vida. Amém? Vamos lá que eu não decorei isso, eu não sei. Deus Pai é o que dá a semente. É a figura do pai. A figura da mãe é o Espírito Santo, que dá a luz, que gera. Lá em Maria, lá você vê com o Espírito Santo, Jesus Maria. Isso mesmo. E você tem a junção dos dois, a semente. É o filho, né? Que dá a vida. Amém? Tá, agora vai ter mais, ó. Vejam bem o que está acontecendo aqui. Vamos ver como é que vocês vão entender isso.
Tá lá o homem deitado, Deus deu para ele a revelação que a mulher ia sair de dentro dele. Porque lá em Gênesis 1, capítulo 1, tá dizendo que macho e fêmeas o criou. Só que eu só tenho um. Ou seja, dentro ali eu tinha macho e fêmea. O que Deus fez? Ele entrou lá dentro, arrancou o útero de Adão, na saída pegou a costela junto e formou a mulher. Então será que a gente poderia dizer que o homem deu à luz à mulher? Calma, segura aí comigo. Patrícia, de onde você viu sobre isso? Jesus Cristo é conhecido como o último Adão. E do lado dele, ele deu luz à igreja, que é a sua noiva. Da costela. Amém? Ele não foi furado? É verdade. Jesus Cristo não foi furado? Ele saiu sangue e água. É o ar. É o ar. Amém? E nasceu a igreja, que é a sua noiva. Nasceu a mulher da costela do Adão. Então, depois um útero. Lá no começo, por isso que lá no começo a gente já sabia o que ia acontecer no final. Amém? A palavra. Em inglês fica mais fácil. Em inglês, homem é man e mulher é woman. De útero. Womb, man. O homem que tem útero. Que vem da palavra, se você pegar a semente da palavra lá em hebraico, é a mesma coisa. É que em inglês fica mais fácil falar, né? Em inglês, homem é man e mulher é woman. Woman é man, o homem com útero. Então Deus foi lá, arrancou. Acho que eu vou entrar em profundo sono dessa revelação. Eu acho que eu vou deixar para falar o resto depois, porque tem muita coisa aqui. Tá... A gente conta a história de Cristo, que ele foi mergulhado, ele saiu do sangue e água, e aí ele formou-se a igreja. O Senhor formou-se a igreja. E a noiva, né? É a noiva dele. Porque Jesus Cristo é conhecido como o último Adão. E a gente tem a figura de Jesus Cristo no primeiro, né, como Adão. Amém? Será que eu acho que a gente vai parar por aqui, né, gente? Porque dá para ir mais um pouco? Já são 9 horas. Uau! Vamos deixar por aqui, a gente vai orar. Vocês vão estudar. E daí semana que vem a gente vai continuar. Ainda tô presa na minha árvore. Na árvore? Ah! E a árvore agora? Meu Deus, que Gente, aguenta mais 15 minutos? Vou responder essa pergunta da Mari. 15 minutos, vocês aguentam? Sim. Amém. Então vamos lá, ó. Ela quer que eu volte lá no negócio da árvore. Olha só. Em Gênesis 3, vamos para Gênesis 3, eu vou responder a pergunta da Mari. Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem tinha feito? Deus. Não. Yahvé Elohim. O Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ó, pessoal, presta atenção, hein, que eu não vou voltar nisso. A serpente está perguntando lá para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que aconteceu. Aqui a gente está falando de Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Quando a serpente vai falar de novo, ela fala: não foi assim que Deus fez? O que a serpente está fazendo? Cegando a mulher para o sistema de governo. Ela tirou o nome Yahvé. Ela cegou a mulher para o sistema de governo. Logo a mulher foi enganada.
Porque ela está cegando a mulher para o sistema de governo. E daí ela vai falar mais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão. Esse movimento que acontece hoje no mundo, a gente chama de woke. O que significa woke em inglês? Os acordados, aqueles que abriram os olhos. A serpente. A gente já sabe que espírito que a gente está lutando. Amém? Se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Por quê? Porque você já conhece o bem. Você comendo daquela semente, você vai estar plantando o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele a comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, woke, e conheceram que estavam nus, cozeram pois folhas de figueira e cingiram-se. O que aconteceu? A glória de Deus o deixou, porque quando eles comessem aquela árvore, eles estariam plantando uma semente de rebeldia. Quando Adão planta a semente de rebeldia, porque não estava sobre a Eva, a ordem estava sobre Adão. Quem tinha autoridade de domínio era Adão. A Eva, ela desobedeceu, ela foi enganada, porque a serpente cegou os olhos dela. Só que Adão sabia o que ele estava fazendo, por isso que a gente fala que ele fez uma alta traição. Quando ele fez isso, qual que foi a colheita dele? Primeiro foi física. A glória que ele era revestido da glória de Deus, de repente ele não se viu sem nada, ele se viu nu. Ele viu que aquela camadinha de pele dele, se um espinho cortasse ele, o que ia acontecer? Ele se engravidaria até morrer. Por isso que morrendo, morrereis. Então ele perdeu as 3 coisas. Ele perdeu a intimidade com Deus, aquele relacionamento. Ele acabou perdendo a glória dele, que estava ali protegendo ele. E ele acabou perdendo a eternidade. Amém? A primeira vez que o homem vai ter medo dele. Exato. Porque Deus chama ele e fala: tire medo dele. Exato. O que aconteceu? A autoridade que Adão tinha era uma autoridade de filho. Ele tinha autoridade de filho. A palavra toda fala que Adão era filho. Ele foi filho de Deus. A criação direta do Senhor. Filho. Em Ezequiel, a gente lê lá em Ezequiel que tinha um trono. Que quando a gente vê o Satanás, Lúcifer se levantando, que eu me assentarei à destra no trono, ele está falando do trono de quem? De Adão. E Moisés viu esse trono e ele colocou esse trono lá no tabernáculo. Cadê o tabernáculo? Que a gente chama de mercy seat em inglês. Que é o quê? Que é a arca da aliança. Só que lá em cima está a original, que era onde Adão sentava. E dentro dela estava a fonte de todo o poder de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo morreu, e por isso que também os sacerdotes eles aspergiam sangue sobre a arca da aliança, porque ali sentou um pecador, aquele que traiu a Deus. Por isso que quando Jesus Cristo morreu, ele teve que ascender ao céu e ir lá jogar o sangue, mas eu não vou entrar nisso. Ele aspergiu sangue sobre o assento de Adão. Então a gente sabia que Adão, ele podia ir lá em cima e voltar. Nossa, é muito pesado isso, é? Gente, a gente não sabe. Vocês não conseguem ver aquilo que um homem sem pecado pode fazer. A gente viu Jesus Cristo sobre a terra. Depois daí a gente tem lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas e figueira e cingiram-se. De novo, a Bíblia ela está ali sendo bem resumida, mas é a vida. Viram que saiu a glória, foram lá, cozeram, começaram a fazer as coisas. E olha o que a palavra está falando. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, Yahvé Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui, pessoal, é o seguinte, a palavra em hebraico é conversando, eles escutaram o Senhor Deus. O que eles escutaram? Eles escutaram o clima mudando. Eles escutaram a colheita vindo. Eles escutaram tempestade, trovões, porque a palavra fala que a voz de Deus é como trovões. O que aconteceu? Eles começaram a escutar que o mundo está mudando, de repente estou escutando trovão, de repente estou escutando outra coisa. O que eles começaram a falar? Está escrito que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Eles pegaram todas as árvores e começaram a construir um abrigo para eles. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles estão escutando que a colheita está vindo, que o clima está mudando, começou a tempestade. Yahvé.
Amém? Circular ali que você Deus circular. Eles estão escutando Deus, o Yahvé Elohim vindo. Eles estão vendo a colheita acontecendo. Então eles sentiram medo. Por que eles sentiram medo? Porque eles nunca tinham visto aquilo na vida. Eles nunca tinham visto aquele tipo de colheita. Daí deu Kairos. Daí o que aconteceu? Por que Adão fez isso? Ele sabia de tudo que ele estava fazendo, né? Lá em Salmos 8, está dizendo que Deus, ele tira da boca dos pequenos um louvor perfeito. Adão, todos os dias que ele acordava e ele via, ele começava a louvar. E a palavra fala que ele louvava, na viração do dia ficava louvando, ele entrava num louvor, numa adoração eufórica, e Deus vinha visitar ele, e contar para ele as coisas, e passar cada vez mais o fogo, não vou entrar aqui nesse, mas passar cada vez mais o fogo do Espírito Santo para Adão, para ele ter conhecimento. O que aconteceu quando Adão o despertou nesse dia? Olha só o que Adão fez, em vez de louvar a Deus, o que ele fez? Ali no segundo capítulo de Gênesis, versículo 23. Em vez de adorar a Deus e louvar a Deus, olha o que ele fez. Essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois como uma só carne. Ele não louvou a Deus. Ele não deu glórias a Deus e graças a Deus, aquele que criou a mulher. Ele sentiu-se orgulhoso, inseto, foi extraída de mim. Quando o orgulho entrou dentro do coração dele, ele não pôde mais adorar a Deus. Ele achava que era a força da mão dele, porque a mulher foi tomada dele, é osso do meu osso. Não é criação do Senhor. Nossa. Porque você vê lá nos versículos depois desse, que ele estava lá ali assim, ó. A mulher estava lá falando com a serpente. Em vez de ele pegar e chutar a serpente de lá e falar, sai daí, que isso daqui é meu, ele estava como um rei. Escutando a mulher falando. E sabia o que ia acontecer. E deixou acontecer. Deixou isso verdade. Então, estava lá a árvore da semente do bem e do mal, que era a escolha que ele podia deixar para o Senhor, como uma semente para que as outras brotassem, ou ele poderia comer, para ver o que ia acontecer. Mas ele sabia que a colheita aconteceria. O Senhor, ele fala em todos os momentos, aqui está o ouro, aqui está como você mantém o ouro. Se você fizer isso, isso aqui vai acontecer, em todos os momentos. Daí o que aconteceu mais pra frente? Ele fala que vai pôr a inimizade, daí o que Deus fez? Ele lançou, lá no 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Lá no 22 ele explica por quê. O homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ele poderia também destruir, porque ele começou a destruir todas as árvores do jardim para fazer o abrigo. Amém? Vamos parar por aí? Acho que vocês têm bastante coisa para estudar aí. Ó, vamos escrever só. Vamos só escrever então para resumir tudo, vai. Mais fácil, vai. Coloca lá, 2 dedos, letra maiúscula, Deus, entre parênteses, Elohim. É um Deus pessoal, supremo criador. Daí coloca um tracinho, Trindade. Deus pessoal, criador? Isso, daí põe um tracinho assim, Trindade, para você saber do que você está falando. Perdi. Elohim, Deus pessoal, supremo criador. Tracinho, Trindade. Amém? A gente está colocando o fundamento aqui, as pedras fundamentais da nossa vida.
Porque quando a gente começar a ler a palavra, ou quando a gente receber a palavra de alguém, tem que se conformar a esses fundamentos. Amém? Senão a gente descarta. Senhor, daí coloca entre parênteses, Yahweh, Jeová, como vocês quiserem escrever aí. Daí vamos começar a escrever. Próxima linha, parágrafo. Jeová, daí coloca entre parênteses, é o sangue, entre parênteses não, entre aspas, sangue da Trindade. É a parte de Deus dada ao homem em aliança. É por isso que Yahweh, ou Jeová, é conhecido como Deus de aliança. Ponto final. Jeová, ou Yahweh, ou Yahvé, dá vida ao sistema judicial conhecido como semente, plantação e colheita. Ponto final. Próxima linha. Nada. Próxima linha. Nada em toda a criação pode existir fora dessa estrutura. Quando eu vejo um nome, Yahvé ou Senhor, com a letra maiúscula, né? Fora dessa estrutura. Ponto final. Próxima linha. Quando eu vejo... Oi. Fora da estrutura? Dessa estrutura. Ponto final. Da próxima linha. Quando eu vejo o nome Yahvé, Jeová ou Senhor, depende da Bíblia, está escrito Senhor, nas Escrituras, Do Velho Testamento. Eu sei que ou é uma semente ou é uma colheita que está sendo discutida, contemplada ou recebida. Ponto final. Próxima linha. Adão entendia perfeitamente este sistema e o poder dele. Por esta razão, o pecado de Adão foi considerado alta traição. Ponto final. Olha aqui para mim. Todas as vezes que a gente vê no Velho Testamento, principalmente, que a gente vê lá o Senhor Deus dando uma ordem para aniquilar uma população, animais, aquilo lá era colheita. É colheita de algo que eles fizeram. Tem inclusive um dos capítulos que mostra que Deus manda Israel aniquilar um povo
porque eles, na coração deles, eles já tinham aquele intento de aniquilar Israel. E aquele pecado chegou à face de Yahvé, e Yahvé deu a sentença. É por isso que hoje você vê uma tsunami acontecendo, e os animais, eles saem correndo, porque os animais, eles estão diretamente conectados com a natureza, com Yahvé, com aquilo que dá vida. Eles pressentem aquilo que está acontecendo e eles saem correndo. Os profetas e alguns de nós conseguimos ter essa sensibilidade de entender aquilo que está acontecendo. E a gente pressente isso. Mas na verdade é Yahvé falando no nosso espírito e na nossa alma. O homem, quando ele perdeu o espírito, ele só tinha alma. O Senhor Deus só poderia falar através do sistema de governo, porque ele só tinha alma. E é por isso que os homens, quando profetas no Velho Testamento, ou até hoje falam, e assim diz o Senhor Deus. Porque Deus está descansando no seu trono, ele terminou toda a sua obra. O sistema de governo que governa é de Yahvé. Amém? Amém. Então, por isso que o que acontece hoje no Novo Testamento é o sistema de governo. A doutrina de Jesus, se você pega Marcos, o Jesus fala o tempo inteiro de semente e colheita, semente e colheita, semente e colheita. Ele falou, ele veio ensinar essa doutrina. E Jesus fala mais, eu não vou falar isso. Então, ele fala, Senhor, quando fala Senhor no Novo Testamento, está falando de Yahvé. E é porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Daí, mas o que acontece? Jesus Cristo, ele falou que eu sou a colheita, eu sou a ressurreição. A gente vai ver isso mais pra frente. Sim. A gente vai explorar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Só que uma coisa que Jesus Cristo fala que é muito importante, ele fala o intento do seu coração. Não é aquele que trai, mas aquele que pensou em trair. E o que significa isso, pensar em trair? Pensar que se você não tivesse consequência nenhuma, você ia fazer? Esse é o intento do seu coração. Vale a pena fazer, porque o que acontece? A colheita vai vir. Não é brincadeira. O intento do coração é igual você agir. Então, por isso que a gente tem aquela, no Salmo 144 que a gente começou a ler hoje, está dizendo o quê? Coloca um guarda na minha boca, para que eu não fale aquilo que não vem do Senhor. Por isso que a gente fala, enche o meu coração, enche-me de ti, Senhor. Que a minha mente seja cativa a Jesus Cristo. Por que minha mente cativa? Porque Satanás vai querer colocar pensamentos, esses pensamentos vão se tornar uma verdade, vai se tornar um intento, e quando se torna um intento, a gente já vai ter uma colheita. A mente. Exato. Pela renovação. Amém. Pela palavra. Amém? Tem uma coisa só que eu vou finalizar dizendo, redes sociais. Instagram, Facebook, Snapchat, sei lá, o caramba 4. O que eles servem? Eles são uma ótima ferramenta na mão de Satanás. Porque ele faz com que a gente se compare com outras pessoas. Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, a gente começa com espírito de inveja, espírito de contenda, espírito de competição. Nós, como seres humanos, a gente jamais vai deixar de se comparar com outra coisa, porque essa é a nossa natureza. Quando a gente começa a renovar a nossa cabeça, a nossa mente, pela palavra de Deus, com a mente de Cristo, a gente começa a ter um outro tipo de comparação. Se comparar com você mesma e se comparar com aquilo que o Senhor fala quem você é, para você trilhar aquele caminho. Amém? Aí a mente fala com Deus do céu, chegou entendimento, mente, exato. Exatamente. Que é o que a serpente fez com Eva lá atrás. Amém? Amém. Aprenderam algo novo? Vamos estudar? Acho que ninguém tem pergunta. Tem alguma pergunta?